Ok, pessoal? Então, a partir de agora, a gente começa a nossa primeira aula, né? A aula 1. Vamos entender, então, o que é lógica, né? Só lembrando para vocês o que é normal, algumas vezes, quando a gente está projetando a aula, perdão, quando a gente está fazendo a atividade de gravação, eu não sei por quê, o sistema acaba derrubando algum dos participantes. Mas é só você pegar e entrar novamente pelo link, tá? Não sei, alguma configuração lá, eles acabam excluindo automaticamente, mas aí é só você pedir e a gente já retorna vocês aqui à sala de aula. Então, vamos à nossa aula de hoje. Ok? Todos conseguem, né, ver aqui minha tela, né, minha apresentação, qualquer coisa, só informarem aí, tá? Caso não estejam conseguindo visualizar. Então, nessa nossa primeira aula, a gente vai aprender o quê? O que é lógica. Na verdade, aí o que eu poderia dizer sobre lógica? Pessoal, lógica é uma disciplina que, se a gente fosse estudar a fundo a lógica, ok? A gente não ia trabalhar com ela no semestre, nem no ano. Na verdade, a gente ia ter umas 2 semestres, 3 semestres, ou mais de lógica. É uma disciplina muito complexa. Então, quem é da área de matemática, filosofia, né, ou conhece, ou já estudou alguma coisa, porque vê que isso está muito, ele trabalha muito com lógica. E, exatamente, e é a mesma lógica, tá? Não são coisas diferentes. A ideia é que aqui a gente vai trabalhar com a lógica aplicada à programação. Então, quem estudou, quem vê essa parte lá na filosofia, estudou um pouquinho de filosofia, estudou um pouco de lógica dentro da filosofia, não é diferente, ok? É a mesma lógica, porque o conceito base da lógica é o mesmo. E aqui nós vamos apenas, né, como a computação, então, a programação, ela trabalha, então, sobre as mesmas bases, ok? Que aquela lógica lá, a gente vai apenas adaptar, né? Ela tem uma lógica aplicada. A gente vai cortar esse caminho e ver apenas o que a gente precisa, né, para a nossa disciplina. E aí tem alguns conceitos, né? A lógica está normalmente relacionada com o modo de pensar de um indivíduo em termos de racionalidade e de coerência. Vejam só. Então, quando uma afirmação ou um pensamento, ele pode dar margem a várias interpretações, a várias formas de compreender aquilo. E a lógica, ela vai nesse sentido, ok? De forma que você pense da forma mais racional, ok? Da forma a forma mais correta, que você atinja mais rapidamente a compreensão, a conclusão de algo. Ok? Que de acordo que você tenha premissas, ok? Ou seja, informações auxiliares, e com base nelas, elas bem construídas, bem montadas, elas vão chegar a uma conclusão única, que não darão margem à ambiguidade. E aí, que é aí onde fala, né? Modo de pensar do indivíduo em termos de racionalidade, ou seja, aquilo que você vai direto ao ponto, sem dar muita volta, e coerência. Ou seja, é que aquela afirmação não possa ser utilizada com outro significado. Ela é apenas, ela está totalmente vinculada com aquela conclusão. E aí temos, inclusive, algumas definições já, né, com alguns teóricos aí, né, alguns autores dentro da área de informática. Podemos relacionar a lógica com uma correção do pensamento,
pois uma de suas preocupações é determinar quais operações são válidas e quais não são, fazendo análise das formas e leis do pensamento. Como filosofia, ela procura saber por que pensamos assim e não de outro jeito. Com a arte ou técnica, ela nos ensina a usar corretamente as leis do pensamento. Okay? Só um momentinho. Tá saindo, é o texto, é isso? Só um momentinho. O Júnior falou que está tendo um termo de alguma coisa aí sobre interferência, né? É a apresentação que ela está saindo? É a voz? O que é o... Ah, ou você saindo da sala mesmo? Os demais. Ah, deve ser desconectando, né, da aula, desconectando da aula. Os demais estão tendo algum problema com relação a isso? Desconexão? Não, aqui tá normal. Aqui tá normal também. Eu também. Beleza. Júnior, então pode ser alguma coisa relacionada à tua conexão de internet, viu? Né? Ok. Então, assim, só para a gente uma amostra mais geral aqui, né? A gente viu que uma boa parte do pessoal não está relatando problemas, né, de desconexão. Então, pode ser problema com a sua conexão específica mesmo, tá? Se quiser, depois a gente pode até conversar, tá? Até no privado, depois, até para a gente poder analisar aí como é que está a tua conexão, tá? E ver de que forma, né, que a gente pode, né, melhorar isso aí, ok? Mas, assim, se você procurar nesse momento, tá? Se você estiver utilizando, por exemplo, a conexão residencial, né? Se não tiver, procura pelo menos só você estar utilizando nesse momento, né? O link, ok? Se tiver algum ponto aí, algum outro computador fazendo, né, download, né? Ou com exibição de vídeo, Netflix ou coisa do tipo simultâneo nesse momento, tá? Com outro equipamento sendo utilizado. Aí, se puder, né, interromper, deixar só você utilizando desse momento já melhor, que você fica com o link só para a aula. Okay? Vamos retornar aqui, então. E aí, com a arte ou técnica, ela nos ensina a usar corretamente as leis do pensamento. Isso é de André Luiz Vilar. Poderíamos dizer que a lógica é a arte de bem pensar, que é a ciência das formas do pensamento. Visto que a forma mais complexa do pensamento é o raciocínio, a lógica, e estuda a correção do raciocínio. Podemos ainda dizer que a lógica tem em vista a ordem da razão. Isso dá a entender que a nossa razão pode funcionar desordenadamente. Por isso a lógica estuda e ensina a colocar ordem no pensamento. Ok, pessoal? Isso, né, na verdade, então, e é isso. O nosso pensamento, o nosso pensamento normal, ele é desordenado. Então, a gente usa premissas para concluir coisas diferentes a todo momento. Né? A gente tem todas as informações com a conclusão, daqui a um minuto depois a gente usa as mesmas proposições para uma conclusão e a gente tem outra conclusão diferente. Ou seja, esse é o nosso pensamento desordenado. Tá? E aí, onde é que está, né? Aí onde entra, pessoal, por que a necessidade da lógica? Né? Então, quando a gente vai programar computadores, então a gente tem que trabalhar com o raciocínio coeso, né? Com o raciocínio racional. Por quê? Porque o computador, por sua vez, ele não é capaz de trabalhar, né, com essa infinidades, de conceitos, de conclusões, a partir de premissas. Okay? Então, ele trabalha, ok, de uma forma coesa, de uma forma racional, de uma forma única. Então, não tem como ele tirar conclusões diferentes utilizando as mesmas premissas. E aí, vamos lá. E por que, então? Né? Por que razão
ele trabalha dessa forma. Okay? Porque o computador, ele não consegue, ele tem essa limitação. Ou, na verdade, seria até um ponto positivo dele. É isso? A gente vai comentar mais à frente, ok, pessoal? Que aí a gente vai dizer, então, por que o computador trabalha com essa racionalidade, né? Com essa única forma de fazer conclusões através das mesmas premissas. E isso tem tudo a ver da forma como o computador ele foi concebido e construído. Tá? Continuando, então, aí lembrando, quem estudou, né, filosofia, viu algumas regrinhas aí da lógica, né? Todo cachorro é um mamífero, todo mamífero é animal. Portanto, todo cachorro é um animal. Lembra? Essas duas frases inicialmente são premissas e essa outra aqui é uma conclusão. E lembra assim, é mais ou menos dessa forma o raciocínio também do computador. Então, esse é o pensamento lógico, essa é a forma do processamento computacional. Japão é um país do continente asiático, todos os japoneses são do Japão, lógico, todos os japoneses são asiáticos. Veja só. Então, exatamente de acordo com essas premissas é que foi dada essa conclusão. Então, pode haver uma conclusão errada? Sim, se as premissas estiverem corretas. Ele sempre vai fazer o julgamento de acordo com as premissas. Se você construir elas incorretamente, o resultado da conclusão vai dar incorreto. Mas, ok? Não está, o erro não está no equipamento. O erro não está na lógica, o erro não está no computador, mas está nas informações que foram encaminhadas para ele, e que fez ele ter uma conclusão errada. Se as entradas estão incorretas, a conclusão, por sua vez, também está incorreta. Então, esses exemplos representam, né, um argumento composto por duas premissas e uma conclusão. Está sendo estabelecida uma relação que pode ser válida ou não, aliás, é um dos objetivos da lógica, e estudar técnicas de formalização, dedução e análise com o intuito de verificar a validade de argumentos. E um outro detalhe. Então, dentro da lógica, né, tanto essa lógica aqui e tanto a computacional, sempre nós estaremos, né, fazendo testes de validade. Né? A gente vai testar, né, a validade de argumentos. E aí a gente vai perceber isso a todo momento quando estivermos desenvolvendo algoritmos. Sempre testando a validade de algum argumento, de alguma proposição. Se me colocar, então, isso é válido, isso não é válido. Ou isso é verdadeiro, ou isso é falso. E de acordo, né, com com esse cálculo e com essas questões, a gente vai, é assim que o programa ele se desenvolve, tá? O programa se desenvolve, então, através da análise de validade, né, dessas proposições. Só um segundinho, pessoal. E vamos lá, a lógica de programação.
E o que é a lógica de programação? Né? A lógica voltada, aplicada à computação. Uma técnica de encadear pensamentos. Ou seja, encadear o quê? Conectar um no outro. Né? Conectar os nossos pensamentos para atingir determinado objetivo. Ela é necessária para desenvolver programas e sistemas, pois permite definir a sequência lógica para a solução de um problema. Então, aí você está vendo os itens que eu coloquei grifado, né? Encadear, não é isso? Porque são vários, né, várias ideias, ou seja, vários, que a gente vai ver, a gente vai transformar isso em comandos, não é isso? Então, várias tarefas encadeadas, ou seja, uma atrelada à outra, com um fim de atingir um objetivo. E aí, apenas com a lógica, sabendo, né, entendendo a lógica de programação, é que a gente consegue construir uma sequência lógica. Porque todos os problemas que a gente consegue resolver em um computador, eles são dados através de seguindo uma sequência lógica, para você atingir o ponto onde você quer. Esses pensamentos podem ser descritos como uma sequência de instruções que devem ser seguidas para se cumprir uma determinada tarefa. Ou, na verdade, o que são isso? Na verdade, são passos. Né? Um passo após o outro, né? Para desenvolver uma determinada tarefa. Então, para que você curse lógica de programação, ou para você curse sistemas para a internet, você seguiu uma série de passos. Né? Você fez, não pegando as ideias, ou as premissas, né, os requisitos anteriores, mas, vamos lá, no mínimo você teve que, ao dizer assim, para ser aprovado no IFTO, então, você deve fazer uma inscrição. Segundo, você deve fazer o pagamento da sua inscrição. Segundo, você deve realizar a prova de seleção. No caso, na última, a gente não teve uma prova, em virtude das restrições sanitárias, aí foi feita uma análise. Mas aí, você deve o quê? Submeter o seu histórico para análise. A instituição, depois, ela emite uma lista de homologados, de inscrições, só para dizer assim, quem está inscrito, né? Quem realmente vai participar da seleção. Ou seja, quem fez a inscrição e fez o pagamento. Ou pediu a isenção e foi deferida a isenção. Então, a gente publicamos uma lista de inscritos. E a partir daí, nós temos um prazo para a impugnação da lista de homologados. Aquele momento seguinte, eu me inscrevi, eu paguei, mas meu nome não apareceu na lista, então eu vou impugnar aquela lista. Então, eu vou entrar com recurso dizendo que eu paguei tal dia a minha inscrição e eu não saí na lista. Então, você vai fazer a sua justificativa. Se a justificativa for válida, né? E aí, então, olha só, condição de validade. E aí a gente vai ter algumas condições lógicas lá. Se a inscrição do candidato tiver paga, ele vai ser deferido. Se não, será indeferido. Ou então, aquela coisa, né? Se a inscrição do candidato for paga ou ela for isenta, ele será deferido. Ou, se for negativa qualquer uma dessas duas anteriores, aliás, se for negativa as duas, ele não vai ter inscrição deferida. Aí, ou a gente vai ver mais lá na frente, né? Ou, né, uma premissa ligada por ou, só precisa ter uma verdadeira só, para que a conclusão seja verdadeira. Então, para o aluno ser homologado, ele deve pagar a inscrição ou ter sido aprovada a sua isenção. E aí vamos lá então para o primeiro caso, né? Ele pagou a inscrição, vai ser homologado. Ou então, mas ele não fez isenção. Ou outro caso, ele não pagou a inscrição, mas ele pediu a isenção. Falso a primeira, mas foi verdadeira a segunda.
também a conclusão vai ser verdadeira, ele vai ser homologado. E se o candidato fez as duas? Ele pediu a isenção e ele pagou também. Ou seja, só precisa apenas um verdadeiro. Então, se ele pagou e se ele fez isenção, ele também vai ser homologado. Na verdade, o pagamento, assim, o pagamento é que seria desnecessário, tudo bem, mas nós temos aí as duas condições, né? As duas condições elas foram verdadeiras, ligadas pelo ou, então a inscrição do candidato foi aceita. Ele está homologado. E no quarto caso, não é possível, né? Então, ele não pagou e ele não teve, ou ele não solicitou isenção, ou não teve uma isenção deferida. E aí, vai ser homologada? Não, não vai ser homologada, porque as duas condições foram falsas. Então, olha só, e aí, aí nós partimos então nós estamos lá na homologação das inscrições. Após isso, algum recurso ou não, aí emite-se uma lista final de homologação de candidatos. Após esse prazo, aí, né, que o aluno tiver para recorrer também, né, então, se ele colocou alguma justificativa válida, ele pode ser que na homologação ele apareça. Se ele não apareceu na primeira, ele vai aparecer na lista definitiva. E aí nós vamos, então, para um outro passo. A gente vai imprimir a lista preliminar de classificados. Como a gente fala, preliminar por quê? Porque ela está sujeita a ser também impugnada pelo próprio candidato. E aí, o candidato ele não concorda com a nota que foi publicada lá no site. Né? E aí tem um prazo para ele poder, fazer um recurso, né, contra o resultado da classificação preliminar. E aí ele faz o seu recurso e no dia seguinte a gente lança a lista final de classificados, né, que é o resultado do processo seletivo. E isso que trouxe os senhores até a instituição, nesse momento, né? Isso para quem fez a análise curricular. Outros também tiveram, né, o seu acesso pela nota do SISU. Mas foi um processo muito semelhante também. Foi também com base na nota da prova do Enem. Então, então vamos ver essa sequência de passos. Passo 1, faz isso. Passo 2, digamos aí temos 20 passos. Se em algum momento a gente inverter a ordem desses passos, ok? Se em algum momento a gente fizer isso, a gente pode colocar todo o processo seletivo abaixo. Ele não vai funcionar, ele não vai dar certo. Ok? Então, aqui nós temos, né, uma definição de instruções, né, um conjunto de formalidades, né, para quem precisa fazer passos, né, para se chegar, né, elucidar uma cláusula, pôr em estado de julgamento. E aí, colocando a parte específica de informática, olha só, uma palavra ou expressão única que representa uma operação. E a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, né? A gente vai ter ideia, né, de como a gente faz aí as instruções. Então, uma ordem isolada, vamos lá, vamos trabalhando sobre instruções, uma ordem isolada não permite realizar o processo completo, né? É importante que seja um conjunto delas colocadas em ordem sequencial. Elas têm que ser executadas em uma ordem coerente, obviamente, né? Tomada isoladamente não faz sentido. E aí é como a gente fazer um algoritmo para fazer um omelete. Então, primeiro você quebra os ovos, né, bate os ovos, coloca sal, liga o fogão, põe óleo na frigideira, põe a frigideira no fogo e fritar os ovos batidos, etc. Aí você tem uma sequência de comandos. Então, imagina você, então, bater os ovos antes de tê-los quebrado. Você vai ter casca de ovo aí no meio da omelete. Ok? Então, você colocar
colocar os ovos antes de ter colocado a frigideira. Você vai colocar o ovo, talvez, em cima da chama. Ele vai começar a queimar o ovo direto na chama do fogão. Ou seja, tem essa sequência de passos aí. E quando você, né, muda a ordem delas, a coisa bagunça, a coisa não dá certo. É isso? E aí, dentro de informática, né, a instrução é aquilo, né, a operação que vai executar. Então, eu vou fazer uma soma, uma subtração, uma comparação, ok? É quando lá, a gente pegando como ideia o sistema do processo seletivo, né, que a gente fala o seguinte, então, o programa ele vai fazer, na hora de listar os alunos, os candidatos para uma homologação, né, para saber quem está inscrito realmente, a lista final de inscritos, ele vai perguntar, né? Ele pergunta, o aluno, o candidato, ele pagou ou ele teve isenção? Isso é uma instrução lógica, ok? Ela vai ser julgada, essa instrução. Então, e ela tem que estar dentro de uma determinada fase do sistema que gerencia todo esse processo seletivo. Porque o processo seletivo de vocês ele é todo, né, informatizado. Então, existe essa programação por trás, existe todas essas regras aí. Existe um sistema que ele vai, de acordo com a cota do aluno, ele vai fazer uma sequência, né, um ranqueamento de aluno de acordo com a cota dele. E tudo é feito o quê? Dentro de uma... cada uma dessas premissas, desses julgamentos, são instruções. Né? Dentro de uma sequência lógica. E aí a gente vai para o algoritmo. Ok? Então a gente viu de forma geral, né, que a gente precisa, para atingir o objetivo, a gente precisa das instruções. Né? Instruções devidamente, né, com uma sequência, elas vão conseguir resolver um problema. E a gente vai para a definição de algoritmo, que é o que nós vamos fazer durante o semestre, né, que a base de lógica de programação vai nos ensinar, vai nos propiciar a fazer algoritmos. E aí o que diz o que diz a sequência lá é que o algoritmo é um conjunto finito de regras que provê uma sequência de operações para resolver um tipo de problema específico. Vamos lá. Então, um conjunto finito de regras que provê uma sequência de operações. Então, a primeira frase diz o seguinte, um conjunto finito. Ou seja, ele tem que terminar. Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Provê uma sequência de operações para resolver um tipo de problema específico. E aí, pessoal, o algoritmo ele não é uma coisa específica de... ele não é específica de programação de computadores. Ele é específico de várias operações humanas que trabalham sobre processos e processos complexos. Então, vocês vão ver muito isso, algumas pessoas que são de outras áreas, vai ver essa mesma palavra, algoritmo, ok? Em outros contextos, que tem tarefas, né, complexas a serem realizadas, então, e aí é complicado a resolução delas, são muitas atividades intricadas uma na outra, e aí então utiliza o conceito de algoritmo. Utiliza, por exemplo, dentro da química. Então, eu quero desenvolver um determinado composto químico. Então, eu tenho um algoritmo. Aí tem muitas empresas que dizem, companhias, né, que eles tratam isso como um algoritmo. Né? Mas é a sequência que eles vão fazer, as etapas, para chegar àquele objetivo. Então, etapa 1, né, eu vou isolar determinado composto químico, vou fazer um tratamento X nele, vou colocar mediante determinado tempo,
né, em tal aparelho. Passo 2, eu vou pegar um outro componente, vou fazer um outro tratamento X com determinado tempo e vou colocar uma parte dele nesse outro, juntando com o composto primeiro. Depois eu vou pegar essas duas substâncias dentro de um outro aparelho, colocando uma sequência tal, com a temperatura X, e vou acrescentar isso, e vou fazer um determinado composto para refinar e chegar a um terceiro componente químico. Veja só. Então, essas etapas encadeadas, né, essa sequência de passos, vão fazer com que eu chegue lá no final e eu tenha um composto químico que eu estava precisando, o que era o meu objetivo. Se em algum momento, pelo meio do caminho, eu mudar essa ordem, né, de repente eu pular uma fase, né, ou deixar, de repente, um composto químico, junto com o outro, ele se torna um composto tóxico ou explosivo. Mas eu preciso misturar os dois. Então, antes dessa mistura, eu coloco um terceiro componente que neutraliza esse fator explosivo que é gerado entre os dois, e eu posso juntar a terceira substância. Então, se eu mudo a ordem disso, né, eu posso estar gerando um produto perigoso, um produto tóxico. Ou, assim, o fato de você não atender a todas as regras do tipo do processamento, do tempo ideal, da temperatura adequada, toda aquela sequência de passos, ou posso simplesmente não chegar, no final, ao composto químico que eu quero. Eu já vi também isso dentro do contexto de empresas que atuam na área de saúde, né, na área gerencial, né, financeira, né? Eu vejo muito na área de economia também. Então, e tem livros dedicados a isso, né? A construção de algoritmo para desenvolver, né, o algoritmo para desenvolver determinado problema, não é isso? Dentro de uma companhia X, dentro de uma determinada situação lá. E aqui, no nosso caso, algoritmo. Então, nós utilizamos algoritmo, então, no contexto de programação de computadores. Então, vamos aprender, então, construir sequências lógicas, né? Que são os algoritmos, então, são algoritmos para computador, que vai ajudar a gente a resolver problemas de ordem computacional. Né? Então, de que forma que, simplificando o processo, né, eu deixando, escondendo toda a complexidade dele, mas por baixo dessa programação que vai fazer toda essa sequência complexa para chegar ao resultado final que eu quero. Seria a análise desses dados, né, ou seja, tão complexa quanto um processo seletivo, onde você tem vários alunos com diferentes tipos de rendimento, com diferentes tipos de renda, né, com diferentes caracteres, né, por exemplo, de raça, né, porque tem esse tipo de cota, né, que pela brancos, pardos, né, de pardos e negros, né, tem a diferenciação de aluno de escola privada versus escola pública, né, a diferenciação, né, do nível de renda, quem não tem renda alguma, quem tem uma renda acima de determinado valor, né, para preencher essas cotas aí. Aí de um lado você tem alunos que vão concorrer em ampla, né, concorrência, né, ou seja, apenas pela nota, os outros que vão concorrer, mas dentro daquela cota específica. Então, digamos assim, tem 2 vagas para um portador de necessidades especiais. Então, 2 alunos, 3, vão concorrer a uma vaga para portador de necessidades especiais. Mas tudo isso, né, todos se cadastram ao mesmo tempo, mas o programa internamente vai fazendo essa organização, vai fazendo essa filtragem, vai reorganizando os alunos dentro de suas cotas, ou dentro da ampla concorrência. Né? Então, vai fazer análise de todas essas notas do aluno, né, que for análise curricular, ok? Vai analisar toda a situação social dele, né? Vai analisar a condição de pagamento, se pagou ou não, e vai gerar o quê? No final, um resultado. Né? Que foi a classificação dos alunos que estão aprovados e aptos a serem matriculados no Instituto Federal. Então existe por trás um algoritmo, né? Ok?
gerenciando controlando toda essa situação. E aí, lembrando lá, né? É uma sequência ordenada, não ambígua, lembra? Então, tem uma ordem não ambígua, ou seja, não dá margem a uma segunda interpretação. Nunca pode fazer, o computador não trabalha, né? Por sua vez, o algoritmo não trabalha, ok? Com condições que dão margem a mais de uma interpretação. E de passo que leva à solução de um dado problema. E aí temos aí, né? Vários, né, definições aí teóricas, né? Várias definições teóricas aí para o algoritmo. E o que é um algoritmo, então? Mais uma outra. Vamos ver mais, vamos afunilar mais o nosso conceito. Ok? E o que eu preciso? Somar dois números, ok? Eu preciso fazer um programa que some dois números. E aí, entenda esses retângulos como se fossem áreas da memória do computador. Então, eu escrevo o primeiro número no retângulo A, primeiro passo. Escrevo o segundo número no retângulo B. Eu somo um número que está no retângulo A, mais o número que está no retângulo B, e escrevo esse valor no retângulo C. E depois eu escrevo o valor que está no retângulo C, né, para quem for de interesse. Então, aqui nós já fizemos um algoritmo de um programa que soma dois números. É isso, ok? É mais ou menos dessa forma que o computador trabalha. Tá? Dessa forma que nós vamos fazer algoritmos. Então, vou definir setores de memória e o que nós vamos fazer, né, com esses setores de memória. Então, você tem uma área de memória que você recebe um valor, uma outra área de memória que recebe outro valor. Você faz uma operação, no caso, eu somei os dois, coloco em um outro local e imprimo esse valor. Né? Mostro na tela, sai numa folha de papel. Então, está feito um programa para somar dois números. Os passos devem ser especificados com clareza e exatidão, devem ser realizados em cada uma das fases do processo a ser automatizado, bem como a sequência em que essas fases devem ser realizadas. A especificação da sequência ordenada de passos, que deve ser seguida para a realização de uma tarefa, garante a sua repetibilidade, né? E que dá, finalmente, que é o que perfaz o algoritmo. Que aí vocês vão ver o tanto que vai ser, que é determinante a questão da sequência correta. Se você modifica de alguma forma, você não consegue completar a atividade, ele não consegue realizar a atividade que você deseja. E aí, para que servem os algoritmos? Servem de modelos para programas, pois sua linguagem é intermediária à linguagem humana e às linguagens de programação, sendo, então, uma boa ferramenta na validação da lógica de atividades a serem automatizadas. Ok? E aqui, pessoal, é interessante a gente fazer alguns esclarecimentos, até para você entender, então, né, para a gente ver o seguinte. Então, a gente vai assim, uma lógica, ela é intermediária, ok? Nós falamos aí sobre lógica de programação, linguagem de programação, ok? E vamos tentar definir as coisas aqui, tá? Depois eu vou colocar algum material também, tá? Para vocês ficarem mais tranquilos com relação a esse conceito, ok? De lógica, de linguagem e tal, de computador e tudo. Mas vamos lá. Vocês viram, mostrei alguns vídeos lá para vocês, ok? Sobre o funcionamento do computador, né? Todo o histórico, né? O funcionamento e como o computador funciona. Mas vamos lá ao ponto-chave. Vamos fazer algumas perguntas básicas, vamos interagir aqui, né? E a gente vai chegar a esse ponto. Primeiramente, qual a linguagem que o computador entende?
primeiramente, vou fazer uma pergunta aqui. Qual a nossa Binária, linguagem? Qual a nossa língua? Alguém pode responder aí? portuguesa. Língua portuguesa, ótimo. Quem falou? Eu, Rubens. Rubens. Muito bem, Rubens. A nossa língua é a língua portuguesa. Certo? Qual a língua do computador? Binária. A linguagem do computador é binária. Ótimo. Então, vamos lá. Aí, assim, por que, que o computador é binário? Por que, que a gente fala português? E por que, que o computador fala binário? E aí está essa questão. Então, vamos compreender um pouquinho, né? Vou tentar simplificar isso para vocês. Okay? Então, por que o computador ele trabalha com binário? Ao invés de ele falar português, ou falar inglês, falar outra língua. E aí alguns vão dizer o seguinte: ah, tá, mas meu computador, eu estou ligando ele aqui. Ah, meu computador ele tem um Windows, mas é um Windows em inglês, mas eu consigo entender. O outro, não, meu computador já é um Windows português. Meu computador fala português, então. Meu colega usa Linux, é inglês, mas eu consigo entender com ele. Eu não falo ele com 0 e 1. Né? Então, vamos explicar um pouquinho isso aí. Ok? Vamos lá no ponto X da questão. Um computador, ele é um componente eletrônico. Trabalha através de pulsos elétricos. E aí, quando vocês viram alguma coisa sobre histórico, né, dos computadores, a gente viu o seguinte, que os primórdios da computação, ou seja, o primeiro computador desenvolvido, ele foi desenvolvido através de uma válvula eletrônica. E essa válvula eletrônica é um componente, okay, que ele faz o processamento, okay, utilizando pulsos elétricos. E vamos colocar uma lupa ainda no pulso elétrico. O que é o pulso elétrico? Energia. Então, são pulsos de energia. E esse pulso de energia, lá no caso, ok? Na verdade, o pulso elétrico seria o quê? A presença ou ausência de passagem de corrente elétrica. É como se eu tivesse minha lâmpada, eu ligasse uma lâmpada, eu estou dando um pulso 1. Ela está ligada, pulso 1. Se eu desligar minha lâmpada, eu vou estar passando um pulso 0. E eu posso passar isso um código para vocês. Eu posso estar ligando, desligando, ligando. Eu vou dizer o seguinte: a cada segundo eu vou ter uma transformação. Então, deu um segundo, eu estou 0. Próximo segundo está 0 de novo, então é 0, 0. Próximo segundo, eu coloquei 1. Próximo segundo, 0. Desliguei a lâmpada. Próximo segundo, eu cliquei 1 e 1. 1, próximo segundo, 1. Digamos assim, eu vou fazer uma sequência, que é porque 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Tá? Eu vou colocar um código e isso vai ser compreensível. Se eu definir as regras e passar para você, eu posso passar uma mensagem para você, tal, passar a informação todinha, conversar com você, eu piscando uma tela ou piscando uma lanterna. No tempo correto e passando a sequência correta. Então, você tem um código, né? Vou estar te passando um código. E esse seria um código binário. E lembrando o seguinte, porque na eletricidade não existe além de duas informações. Aí quem viu, lembra lá de física elétrica. Física elétrica, o circuito ele só tem dois estados. O circuito fechado e o circuito aberto. Né? O circuito fechado ele está em 1. Quando a gente está passando. O circuito aberto não passa energia, né? E o circuito está desligado. Ok. Estou chegando lá né, colocando a lupa, né? Lá dentro do ponto X do funcionamento digital. Né? Então, tá. Então, esse equipamento, então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes de ter um computador, por exemplo, para fazer um cálculo, imagine que antes de ter, então, um caixa, igual aquele do supermercado, né? Você tem uma tela lá, que tem o caixa, você passa o produto, ele passa na frente da leitura ótica, vai o código de base, ele processa, ele já sabe o valor do produto, já aplica o desconto ou não, você vai passar lá, no final você tem um extrato e tem um valor a pagar. Aquilo é um computador. Um software gerenciando tudo aquilo. Antes nós tínhamos o quê?
nós tínhamos uma máquina de cálculo manual. Aí, se vocês vão ver aqueles filmes antigos, né? Aquela máquina bem grande com várias teclas. Então, onde a pessoa, como é que ela fazia o cálculo, né? Ficava 14, apertava mais, 15, aí pegava a alavanca e puxava. Na que ela puxava, as engrenagens dentro dessa máquina de cálculo, elas se mexiam e processavam e faziam o resultado. Então, quem fazia o cálculo eram as engrenagens. Você digitava os números, digitava as operações, se era mais, se era menos, se era dividir, seja o que for lá, né, multiplicar. Então, você digitava as operações e você movia uma alavanca. E aquela alavanca movia um monte de engrenagem dentro daquela máquina lá, e os cálculos eram realizados. Então, aquela máquina mecânica. Quando você vai para a máquina eletrônica, um componente eletrônico, no caso a válvula, né, que depois você viu para a evolução, né? Teve a válvula, né, o transistor, circuito integrado, e você chegando aos microprocessadores. Né? Mas, em suma, ele faz a mesma coisa que as engrenagens faziam lá no passado. Okay? Faz o processamento dos dados. Né? Faz a análise daquelas informações. Então, quando essas engrenagens se moviam, o processamento era realizado. No caso do computador, não. O computador, então, passou energia por dentro lá do circuito eletrônico, as informações são processadas. Mas, como um componente eletrônico, ele trabalha através de energia, e energia ela só tem 2 estados, ok? Ela tem ligado e desligado. Então, o pulso elétrico, então ele só tem essas 2 informações possíveis, 0 ou 1, ligado ou desligado. Ele não tem meio ligado. Né? Não pode dizer o seguinte, eu estou tendo um meio pulso. Não, você tem pulso ou não tem? O circuito está passando energia ou não está passando nada. Então, tem 1 ou tem 0. Okay? Então, o componente eletrônico ele trabalha muito bem com essas informações digitais. Né? Aí, eu vou até eu vou deixar digital mais à frente um pouquinho. Mas ele trabalha muito bem com essas informações de 0 a 1. Ao mesmo tempo, ele não trabalha ele não consegue trabalhar com outras informações. Então, ele não consegue transmitir um A, um X, um asterisco, né? um hashtag. Ele não consegue traduzir informações. Ele consegue mandar 0 ou mandar 1. Por quê? Porque é um componente eletrônico que trabalha com base em energia. Então, em razão dessa máquina trabalhar através de circuitos eletrônicos, que, por sua vez, eles só trabalham segurando ou passando energia, então, que, por sua vez, é traduzido por 0 ou 1, que são equipamentos digitais. Aí, digital, aí vem lá do inglês, que é binary digit, ou dígito binário. Né? Dígito binário vem o quê? De binário de 2. Já tem 2, é um sistema que tem apenas 2 dígitos, que seria 0 ou 1. Então, quando você fala alguma coisa que é digital, né? Um equipamento digital, uma máquina que agora é digital, você entende o seguinte, com a máquina que ela é controlada, né? Que antigamente poderia ter sido que era engrenagens, né? Mas hoje ela é controlada por circuito eletrônico. Então, trabalha com pulsos elétricos, o gerenciamento dela. E outra, então, os circuitos elétricos, a vantagem é que eles trabalham numa velocidade muito mais rápida, né? Incrivelmente muito mais rápido que qualquer outro equipamento mecânico. Então, o equipamento, então, em termos de velocidade, confiabilidade, então, os equipamentos eletrônicos, eles são, de longe, os mais rápidos e mais confiáveis. Por isso, então, toda essa migração para a parte de digital. Continuando, então, né? Então, se somente... Tá. Aí, retornando aqui, né? Então, considerando, então, que você tem, então, o equipamento, né, digital, que você trabalha com 0 e 1, como é que a gente trabalha com esse equipamento? Como é que a gente passa nossas informações? Lembra? Todas as nossas informações do nosso mundo, elas são traduzidas para esse equipamento em termos de pulsos elétricos. Em outras palavras, tudo que a gente manda para o computador, ele é traduzido internamente para binário.
Então, o meu nome, se eu escrever na tela do computador aqui, estou escrevendo no Word, mas aquele texto ele foi processado. Ele foi via teclado. Mas lá dentro do processador, só chegou 0 e 1. Só que ele retornou, ele entrou via teclado, ele saiu pela tela do monitor, meu nome apareceu na tela, Francisco. Né? Então, ele foi traduzido para binário, e de binário, ele foi traduzido novamente para, né, o português, a nossa linguagem aqui. Foi transformado em caracteres, né? Em uma codificação de caracteres. Okay? As nossas imagens aqui eu estou vendo cores, né? Então, aqui vocês devem estar vendo aqui a minha imagem, ou o vídeo aqui, eu estou vendo o texto de vocês escrevendo aqui no chat, eu posso estar vendo alguma coisa que vocês queiram apresentar, interagir aqui durante a aula. Okay? Tudo isso, pessoal, é transformado internamente, né, em sequência de binários. Tudo é binário. E tudo é traduzido também internamente, é transformado em questão de premissas, ok? E de condições lógicas, de testes de verdade ou de falsidade de proposições. A todo momento. Então, quando eu faço aquele teste lógico, ou seja, quando você faz aquelas questões lógicas, isso é transformado o quê? Em 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Então, você tem o quê? Eu preciso de ter pelo menos 2 premissas, ou pelo menos uma premissa verdadeira, para o aluno ter a sua inscrição homologada. Ou ele precisa ter pago, ou ele precisa ter isenção. Tá. Aí vamos lá. Ele pagou. Tem isenção? Não. Mas ele vai ser homologado. Ele pagou, não pagou, mas ele teve isenção, vai ser homologado. Ele pagou e teve isenção, ele é homologado. 1 e 1, né? A saída vai ser verdadeira lá no final, né? Entrou em 1 e 1 e saiu 1, né? Na outra ponta. E agora ele vê o seguinte, ele não pagou e não pediu isenção. 0 e 0, saiu 0 lá na outra ponta. Então, na análise, ele vai fazer essa análise, ele vai analisando os binários. 0 e 1, 1 e 1, 0 e 0, ou 0, 0, ou, entendeu? E aí depois a gente vai aprender quais são os operadores lógicos, né? A gente vai fazer tudo e entender como é que o computador faz esse julgamento internamente. Okay? Mas entendo isso. Então, o computador ele é binário. Então, e todas que coloca internamente para ele, vai para binário. Então, muitas das informações, comparações, ele vai fazer o seguinte, se isso for verdadeiro, 1, se for falso, 0. Então, ele vai estar sempre transformando, fazendo questões de julgamentos. Se é falso ou não, se é maior ou não, ok? Se é igual, se é diferente. Mas tudo isso são testes de validade. Tá? Ok. E aí, pessoal, então, primeiro passo. Então, a gente entendeu, então, o equipamento, ele é binário. O equipamento, ele trabalha com 0 e 1. E a gente trabalha o quê? A gente trabalha com texto, a gente trabalha com português, com números. Então, a gente não trabalha só com 0 e 1, a gente trabalha com 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão, bilhão, trilhão. Né? A gente trabalha com pi, a gente trabalha com vários outros números, né? Ok? Com seno, cosseno, a gente trabalha com imagens, a gente trabalha com sons. Mas tudo isso internamente, é 0 e 1. E a gente precisa também programar o computador. Tá? E aí, por exemplo, aquele programinha que vai somar 2 números. Então, era muito fácil se eu pudesse dizer para o computador, computador, você lê a primeira caixinha, você lê a segunda caixinha, você soma as duas, coloca na terceira caixinha, e você imprime o que tiver na terceira caixinha, lá na tela. Mas ele não vai entender isso. Porque ele não entende o que eu estou falando. Eu teria que passar isso em binário. Então, dessa forma, pessoal, para que, uma vez que o computador ele entende binário, então, se eu quero programar o computador, se eu quero fazer com que ele desenvolva, então, se eu quero fazer, imagine aí vocês, então, um site do Mercado Livre, quem programou aquele site do Mercado Livre, aquele cara, para programar, ele teve que entender muito
ok? Ele teve que falar a língua do computador. Então, ele programou o set todinho em binário. Certo, pessoal? Concorda comigo? Certo. Certo. Não, não, Alguém porque discorda? Quem foi? eu Quem está discordo. falando que discorda? Porque ele não programou código binário, ele programou em alguma linguagem de programação que traduziu o código dele para binário. Quem falou aí? Rubens. Rubens, perfeito, Rubens. Então, quando eu falei, o site do Magazine Luiza, o site do Mercado Livre, por exemplo, foi o exemplo que eu dei, foi programado todo em binário, certo? Errado. Ok? Não foi programado em binário. Ok, aquilo está rodando lá dentro do computador, lá internamente em binário, mas não foi programado em binário. Okay? Quem programou não passou 0 e 1, não criou aquele site todo 0 e 1. E aí é onde a gente vai entender, então, onde eu vou chegar, o que é algoritmo, né? O que é a linguagem de programação. Okay? Então, imagine, de cá está você, né? O programador, né? Aqui está o computador. Você fala sua linguagem, português, tal, e a infinidade de informações que nós temos. Aqui está o computador que só fala 0 e 1. Tá? Vamos fazer esse caminho para chegar até aqui. Então, nós temos o nosso sistema de linguagem, o nosso sistema de pensamento, lembra? Que não é nem de longe coerente. Na maioria das vezes ele não é coerente, ele não é coeso e não é racional. Mas essa máquina aqui, ela é coerente, coesa e racional. E a gente vai fazer essa ponte aqui. Primeira coisa. Então, ela tem que trabalhar com argumentos que não dão margem a outro tipo a segunda interpretação. E aí vamos entender esse caminho aí. Então, aqui está o programador e aqui está o algoritmo. O algoritmo, o que é? É quando você monta a sequência de passos que deve ser realizada. Uma sequência de passos mais adequada. A sequência de passos que não dá margem à segunda interpretação, não dá margem à ambiguidade. Uma sequência coesa, mas ainda em nossa linguagem. Tá? Então, aí eu coloco o seguinte, né? Qual seria um algoritmo? Então, para somar dois números. Então, digite o valor na primeira caixinha. Digite agora o valor na segunda caixinha. Pede para alguém digitar o valor, né? Agora, computador. Pega o que está na primeira caixinha, soma com o que está na segunda e coloca na terceira caixinha. Agora, imprima o valor da caixinha, essa terceira caixinha na tela. Ok. Essa é a sequência de passos para você fazer um programa que calcula que soma dois números. Pronto. Então, vai aparecer, você vai gerar um programa na tua cabeça, né? Então, apareceu a primeira caixinha, você digitou o valor, ele guardou, né? Você digitou um valor na segunda caixinha, o computador guardou. Depois, o próximo comando, ele vai somar uma caixinha com a outra, botar na caixinha C, na terceira caixinha. Depois, ele pegou na terceira caixinha e imprimir na tela. Apareceu o valor e o cálculo. Olha só, isso dá margem à ambiguidade? Não dá. Isso é coerente. Entendeu? Isso é lógico. Não tem como você fazer, não tem como, após essa ordem, tem que fazer de uma forma diferente. O áudio está atrapalhando ali, o Alisson. Está falhando. Vou procurar falar mais lento um pouquinho. O colega deixou o microfone aí aberto. Aí está replicando os áudios. Tem algum áudio aberto? Só um minutinho. É o do Alisson. Então, pessoal, essa sequência de comandos, ok? Detalhados, né? Instrução por instrução, essa sequência lógica, esse é o nosso algoritmo. E o que eu falo é o seguinte, você não consegue programar se você não tiver um algoritmo. Se você não souber, se você não construir a sequência lógica das instruções. Okay? E aí, depois do algoritmo pronto, então, ou seja, você sabe toda a sequência,
do início ao fim do teu programa, tudo que ele vai fazer, e aí você vai o quê? Um minutinho, está entrando um colega aqui. Então, aí nós temos o quê? A sequência de comandos, daí na outra ponta nós temos aqui, o computador binário. E aí? Ok? Você tem um algoritmo, e aí, olha só, e aí uma outra ponta, que é a tal da linguagem de programação. O que é a linguagem de programação? Imagine como um programa, tá? Essa linguagem, o que ela é composta por duas partes, né? Ela é um editor e na grande maioria, editor e um compilador, tá? Então, né, nessa linguagem de programação, eu consigo traduzir, olha só, eu vou só apenas traduzir o meu algoritmo que eu fiz aqui, né? Que eu coloquei aqui. Então, leia o que está na primeira caixinha, leia a segunda caixinha, soma as duas, coloca na caixinha C e imprime na tela. Então, isso aqui eu falei em português. E isso é um algoritmo, e está corretinho. Então, se a gente formalizar, organizar aqui, vocês vão aprender a fazer muito bem, muito tranquilo, mas é uma sequência, lógica de comandos. Então, nessa caixinha aqui, né, aqui eu tenho o meu algoritmo. Vamos lá para a linguagem de programação. A linguagem de programação é só aquela sequência de comandos traduzida em uma determinada linguagem que você usa para programar. Ok? Que seria o quê? Seria, por exemplo, pode ser uma linguagem C, né? Uma linguagem Java, um PHP, ok? Um JavaScript, várias linguagens que vão utilizar. Ah, tá. A linguagem de programação é a linguagem do computador? Não é. É uma linguagem muito parecida com a nossa. Só que, assim, é a mesma coisa, só que ele usa termos específicos. Cada linguagem usa um termo para ler dados, para mandar somar, para mandar imprimir, para fechar, para abrir, para fazer... Ou seja, várias coisas que são feitas ali o que eu fiz no algoritmo é só colocando termos daquela linguagem específica de programação. Que você vai escolher, a que você gosta mais, ou que é mais aplicado para o programa que você vai desenvolver, que vai ter o recurso que você precisa, tá? Mas é o algoritmo transformado ali naquela linguagem de programação. Mas aquilo é a linguagem do computador? Ainda não é. Essa apenas a tradução do algoritmo para aquela linguagem de programação. Mas por que a gente aprende algoritmo? Não vai direto. Porque se você não souber fazer algoritmo, você não dá conta de programar. Por isso que agora a gente está aqui, a importância da nossa disciplina. A gente vai aprender a fazer algoritmos. A gente vai aprender a construir essa sequência lógica. Aí depois, com essa sequência lógica, se estiver redondinho, vocês vão colocar essa sequência em qualquer linguagem de programação que vocês quiserem. Tá? Então, a linguagem de programação é só isso. É o nosso algoritmo traduzido para aquela linguagem. Mas ainda... Professor, a gente vai programar ainda nesse semestre? Nessa disciplina, não. Vocês vão ter no próximo. Que é a introdução à programação. Tá bom, obrigado. Agora, se houver tempo para isso, a gente pode começar a fazer alguma brincadeirazinha já dos nossos programas dentro de alguma linguagem de programação. Então, ok. E aí, na sequência, aí você tem aqui a linguagem de programação, pessoal. Aí a linguagem de programação faz o quê? É um programa que ele é um editor, onde você escreve todo o seu programa lá dentro. E ele vai fazer uma análise daquele seu código, né? Ele analisou o seu código, foi de cima a baixo, ó, tá tudo certinho, não vê? Se tiver algum problema, tá entendendo? Algum cálculo que tá errado, que ele não consegue fazer, ele vai apontar, ele vai dizer assim, tal linha tem um problema. A tal ponto aqui tem um negócio aqui que não tá legal. Aí você analisa todo esse código, analisa, beleza, corrige, tá tudo certinho. Aí ele vai para a próxima parte que vai para o compilador, né? Que, na maioria das vezes, ele trabalha junto com a linguagem de programação, tá? O compilador vai pegar o código que você escreveu na linguagem de programação e ele vai transformar aquilo lá em 0 e 1. Então, por que tem essa análise? Né? Por que a linguagem de programação ela faz uma análise do código que você escreveu? Até porque ela vai fazer, de certa forma, ela lá no compilador, o compilador vai jogar, vai transformar em 0 e 1, vai transformar em binário. Então, ele precisa entender tudo aquilo que você quis dizer. Então, vai aquela análise. Então, para fazer esse cálculo, você usa esse símbolo, você começa assim, termina assim. Então, ou seja, para cada instrução que você fizer, no final de cada linha, você tem que colocar ponto e vírgula, dependendo da linguagem. Então, aqui não pede, por exemplo. Então, no final de cada linha, você põe um ponto e vírgula.
Para você fazer uma variável receber um valor, você coloca igual. Variável tal igual a tanto. Recebe isso. Outra linguagem vai dizer o seguinte, variável tal recebe 2 pontos igual, recebe algum valor lá. É assim que você deve fazer. Então, você deve ler o valor dessa forma, você deve imprimir assim, você deve escrever desse jeito. E aí ele analisa de cima a baixo para ele ver se ele entendeu. Né? Assim, então, traduzindo a linguagem mais fácil, né? Então, depois que você escreveu o seu programa na linguagem de programação da sua escolha, ele vai fazer uma análise em todo o seu código. E ele vai ver se ele entendeu aquilo lá. Se está tudo certinho, porque tem regras. Então, está tudo dentro das regras, porque a regra, na verdade, ele coloca um conjunto de regras para que você não consiga fugir daquilo. E não coloca o quê? Por exemplo, coisas ambíguas. Então, ele tem uma caixa, ele tem as regras são meio fechadas, você tem que obedecer as regras da linguagem. Se você fez, está tudo certinho, conforme as regras da linguagem de programação, ele vai analisar de cima a baixo, vai dizer que está ok, e ele vai compilar, ele vai gerar, aí ali ele consegue gerar o código binário. Okay? O compilador. Então, você tem aqui, então, o programador, aqui você tem um computador. Então, primeiro passo, algoritmo. A sequência lógica das instruções. Né? Próximo passo, linguagem de programação. Então, você transfere a sua sequência de comandos para uma linguagem de programação da sua escolha. Né? E o próximo passo da linguagem de programação, aquilo lá é transformado em binário, que é, por sua vez, compreendido pelo computador. Então, ou seja, então, então a gente imagina, a coisa é complexa. Então, são programas extremamente complexos. Imagina um sistema bancário, né? Um sistema de um site de e-commerce, né? E várias outras situações que são gerenciadas. Imagina o sistema que gerencia a folha de pagamento de todos os servidores do estado do Tocantins. Né? Está lá na SECAD, por exemplo. Então, eu não sei, eu não faço nem ideia. Vamos imaginar que tem 100 mil funcionários públicos, né? No estado, acho que talvez tenha até mais. Imagina um programa de computador que gerencia cada um desses funcionários. Tem adicionais, tem descontos, tem funcionário que tem férias, que tem adicional, que tem processo judicial recebendo parcela, que tem isso, aquilo. Olha a infinidade de coisas. Tem empréstimo consignado, e essa máquina está gerenciando tudo lá. Tudo aquilo ali foi escrito, aqueles programas. Todo aquele processamento, aquele ali foi escrito dentro da linguagem de programação. E tudo lá dentro do computador está em binário. Ninguém se preocupou em saber nada de binário. Então, aquela coisa, vocês vão precisar, vão. Vocês vão ter, se não me engano, a introdução à computação, tem uma disciplina que vocês têm agora no primeiro período, uma das partes que vocês vão entender é isso aí. Vão entender o que é o binário, o que é octal, hexa, né, o sistema decimal. Até vai interessante, vocês vão precisar isso no dia a dia, assim, mas você não vai precisar isso para programar. Você vai precisar entender a linguagem de programação. Ela é que vai traduzir aquilo que você escreveu para binário. Então, o que você precisa para ser um bom programador? Saber lógica. E o que você precisa para desenvolver bons programas? Aí ser um bom analista. Porque tem outra coisa, né? Uma coisa, tem cara que programa muito, que aí vocês vão entender que no decorrer, né? Tem um cara que é o programador, sabe desenvolver coisas incríveis. Outra coisa é o analista, que ele sabe realmente qual é a necessidade. Ele chega na empresa, né? Eu quero informatizar todo esse processo. Então, ele vai lá conhecer cada etapa da empresa, né? Fazer a sequência de tudo aquilo ali, fazer um desenho de aquilo lá, e ele saber o que esse programa deve fazer. Todas as funções que esse programa deve ter para atender a necessidade da empresa. Que nem sempre, às vezes, o programador mesmo consegue fazer isso. Mas tudo isso vocês vão aprender. Vocês vão fazer análise, né? Vocês vão fazer toda a metodologia de desenvolvimento de sistemas, bem como vocês vão aprender a programação. Então, são juntar as duas coisas. Né? Mas o meu objetivo aqui, né? Ajudar vocês a fazer bons programas. E vocês só vão fazer bom programa, o primeiro passo é o quê? Para fazer bons programas, desenvolver uma boa sequência lógica de instruções, que são os algoritmos. Tá? Vamos ver o que eu tenho mais.
E aí a gente vê, vamos ver aqui, então, as características que o algoritmo deve ter. Ok? Ele tem um início, ele tem um fim. Opa, então ele não é, ok? Ele não é infinito. Ele tem uma sequência. Não dá margem a dupla interpretação. Ter capacidade de receber dados de entrada do mundo exterior e poder gerar informações de saída para o mundo exterior ou o mundo externo ao do ambiente do algoritmo. Opa. Então, ele começa e termina, ele recebe dados, né? Por exemplo, então, um sistema, um programa que calcula a folha de pagamento dos servidores estaduais, né, do Tocantins, ele precisa, então, ok, receber dados. Alguém tem que ir lá digitar o nome do funcionário, o nome completo, o salário dele, né, e todas as informações, lançar todas as informações lá, né? E ele tem que gerar, né, informações de saída. Ou seja, ele vai gerar um contra-cheque, ele vai gerar um arquivo para um arquivo que vai ser enviado para o banco, né? Dizendo o valor que é para ser transferido para cada conta, de cada funcionário, tendo o valor, o nome do servidor, a conta dele e o valor que é para ser depositado. Né? O sistema gera esse arquivo no final. Né? Gera um relatório, um extrato para o Estado, né, para dizer quanto o Estado vai ter que depositar para o banco, né, o valor total, para ele poder distribuir isso entre os vários funcionários. Então, ou seja, ele deve receber dados de banco, né, um banco que fez um empréstimo para um servidor, ele tem que estar lá apto a receber informações desse banco para poder fazer o desconto mensal e repassar parte do dinheiro do salário direto para o banco e não para o funcionário. Ok? Então é isso. Recebe e ele gera informações. Isso é efetivo, né? Deve ser algo, as etapas devem ser atingidas. Aí temos a ideia do algoritmo, ó, de trabalhar pela manhã. Então, primeiro você acorda, depois você toma banho, depois você se veste, toma café, tira o carro da garagem e vai para o trabalho. E aí tem uma parte aqui que é detalhamento de instruções. Então, dentro de tomar banho, você pode quebrar isso em várias instruções menores, né? Tira a roupa, liga o chuveiro, molha o corpo, ensaboar, enxaguar, desligar o chuveiro e se vestir. Ok? Então, o algoritmo específico lá para a atividade tomar banho. Mas a verdade é isso. Então, você vai construir dessa forma as instruções, ok? Passo a passo. Como é que você representa o algoritmo? Ok? Passo a passo, né, na língua mãe, no nosso caso a gente vai fazer em português, né? Inclusive a gente chama os nossos algoritmos que nós vamos fazer, né? A gente chama ele de Portugal, tá? Que é como a gente vai fazer os nossos algoritmos, a gente chama um algoritmo em Portugal, porque vai ser em linguagem em português, né? Essa linguagem aqui, né? Que é um algoritmo em português. A gente pode representar também o algoritmo, além dele ser escrito, através de um fluxograma. Tá? Aí na próxima aula também eu vou mostrar para vocês, ok? Como é que funciona o fluxograma. Então, você tem lá, né, que é você representa graficamente o programa, ok? É mais ou menos como isso. Ó. Você tem símbolos que indicam início, símbolos que indicam decisão, né? Que vai direcionar teu programa para uma área ou para outra. Símbolos que indicam a entrada ou saída de dados, ok? Esse aqui são fluxogramas, né? Prefiro esse aqui do que o diagrama de Chapin, tá? A gente vai usar algo parecido com esse aqui. E aí, vão algumas dicas aí, né? Algumas verdades sobre algoritmos. Que aí, pessoal, não se esqueça desses pontos, vai ser muito importante para vocês, ok? Algoritmo não se aprende copiando e nem estudando. Ok. Então, eu tenho uma atividade que eu passo para a turma fazer, e a turma vai lá no Google, copia, já deve, como, por mais que a nossa imaginação seja fértil na hora de criar atividades para vocês desenvolverem,
na hora que esgota. Acho que quase tudo que eu já pensei em termos de algoritmo, algum professor já pediu também, e já deve ter alguma resolução dele na internet. Se dá Ctrl+C, Ctrl+V. Aprendeu? Não, não vai aprender. Outra coisa, ir copiando os algoritmos que eu estiver explicando para vocês. Então, não adianta eu vir aqui passar a aula todinha, quando a gente estiver já trabalhando com os algoritmos, e vocês ficarem copiando os algoritmos que eu estou fazendo. Então, não adianta eu passar uma aula e eu mostrar 10 algoritmos para vocês e resolver os 10 algoritmos. Porque vocês vão estar o quê? Copiando os algoritmos. Aí vocês vão fazer no computador de vocês, copia o que eu estou fazendo, roda, compila e dá certo. Mas você não aprendeu, porque você copiou o que eu fiz. E nem estudando algoritmos. Inclusive, tem um livro que eu recomendo para vocês na biblioteca, que é 350 algoritmos respondidos. Esse livro é interessante. Por que eu falo? Ele é ótimo, esse livro. Eu gosto muito dele. Seguinte, para você pegar ou você pega o problema e resolve. Tenta resolver. Tenta, não deu certo, apaga, faz de novo, tenta até resolver o problema. Ok? Depois, você pode até ir lá e olhar a resposta dele. Para quê? Até para você entender como ele fez. Ah, pode fazer desse jeito também, se essa forma é interessante. Olhou, aí tenta e faz da forma que o livro indicou. Lembra? Mas não ficar estudando algoritmos. Por quê? Você pode estudar 1000 algoritmos. Na hora que você for sentar, você não vai dar conta de fazer. Ok? Algoritmo só se aprende construindo algoritmos e testando. Ok? Você faz e você testa. Não funcionou. Você reconstrói, testa, não deu certo. Reconstrói de novo, testou, deu certo. É assim que se aprende a fazer algoritmo. E uma outra coisa também com o algoritmo, pessoal, a gente vai trabalhar dentro da nossa disciplina, existe uma sequência de assuntos que a gente vai trabalhar dentro do algoritmo. E imagina, é uma construção, é um tijolinho em cima do outro. E se você perde uma aula, beleza, você não assistiu no dia, assiste depois o vídeo, faz a atividade, não deixa virar bola de neve. Então, não assista uma aula sem ter visto a aula anterior daquilo. Por quê? Porque a gente vai sempre pegar um gancho da aula anterior para fazer a próxima. O algoritmo é uma sequência. Se você se perde pelo meio, você não consegue acompanhar mais. Ou você vai acompanhar de uma forma meio, né, problemática. Você não vai acompanhar tão bem. Então, é importante que vocês, então, acompanhem toda a sequência. E toda a sequência de aulas, pessoal, vai estar disponível para vocês. Inclusive, a aula anterior, né? Eu estava concluindo aqui, eu já vou colocar a aula anterior, que já está prontinha já, vou colocar lá no Moodle, né? Que é a aula de apresentação. E junto com essa aula agora de vocês. Tá? Mas, principalmente quando a gente estiver fazendo mesmo o algoritmo, pegando as primeiras etapas, não deixe de seguir a sequência. Não perca, tá? E aí, o programa de computador, não é isso? É uma coleção de instruções que descreve uma tarefa a ser realizada por um computador. Se você olhar um computador, então, pelo que vocês já viram, né? Por detrás de um programa de computador, então, existe uma sequência de comandos, né? Uma sequência de instruções ali, ordenadas. O termo pode ser referência ao código-fonte, né? Que é escrito em alguma linguagem de programação. Esse, então, aquilo que você escreve, né? O texto que você escreve dentro da linguagem que você utilizou, seja Java, né? PHP, Python, né? Aquele texto que você escreveu lá na sua linguagem, ele é o código-fonte. É escrito em alguma linguagem de programação, né? Ou arquivo que contém a forma executável desse código-fonte. Esse que já é o programa já depois de compilado, ok? Que ele gera, né, o código que o computador entende, né, que é a forma executável. Esse é o programa de computador. Ok, pessoal? E assim, pessoal, é que a gente tem, então, a ideia, né, daqueles pontos lá que, inclusive, a gente colocou lá
acho que lá na síntese, tá? Para vocês fazer alguma coisa sobre isso, né? Então, na síntese, olha só. A primeira fala sobre a evolução do computador, ok. Mas tem outro que fala o seguinte, ó. Algoritmos e linguagem de programação. Ok? Então, hoje você já tem ideia do que é algoritmo e a ideia do que é a linguagem de programação. Tá? Aí, só mostrando aqui... Fazendo um pequeno exemplo aqui para vocês. Vou colocar numa fonte aqui um pouquinho maior. Nossa, mas está muito pesado. Aqui você tem um problema, né? Pronto. Um programa para calcular dois números e apresentar o resultado. Esse aqui, pessoal, é o nosso problema. Ok? Vamos ver como é que é o algoritmo disso aqui. Que é a sequência, né, das instruções. Né, a sequência do que ele vai precisar fazer. Vocês estão acompanhando aqui, né, minha tela, no texto aqui? Sim. Ok. Estamos sim. E vamos fazer como se fosse um algoritmo. Então, você vê aqui, ó. Algoritmo calculadora. Aí eu vou dizer o seguinte, ó. Aí eu vou ter as variáveis, né? Variáveis. Eu vou colocar aqui embaixo, fica melhor. Eu tenho A, B, que são inteiros. Inteiro. Aí, início. Leia A, que eu estou dizendo o seguinte, pedindo para digitar o valor de A. Leia B, estou pedindo para ler o valor de B. E aí eu faço ó, o C, né? Ele vai receber, essa setinha para lá, né? Vai receber A mais o B. Escreva C. E aqui fim. Olha só. Pronto. Olha aqui, pessoal. Nesse nosso algoritmo, aqui está um algoritmo completo que ele funciona. Ok? Vai funcionar no nosso compilador de Portugal. Mas isso aqui é algoritmo, tá? Algoritmo ainda. Isso aqui não é linguagem de programação. Lembra? É aquele primeiro passo que eu falei para vocês. Ó. Tem um programador, o programador vai fazer o quê? Primeiramente, ele precisa fazer o algoritmo. Né? E na nossa linguagem, olha só, na nossa linguagem que a gente entende. Como se a gente estivesse falando, digitando para o computador. Então, ó, eu dei um nome para o algoritmo, eu digo quais variáveis que eu utilizei, né, quais caixinhas, quais os setores da memória que eu aloquei. Tá? Que aí, para o computador, ele precisa digitar uma informação, ele precisa guardar aquilo ali em algum lugar. Então, ele guarda onde? Na memória. Então, eu guardei eu reservei, né, 3 compartimentos na memória, chamamos de variáveis, né? Então, aí início e fim, que é onde a coisa acontece, né? Eu mandei ler o valor de A, ou seja, eu mandei alguém digitar na caixinha A, mandei que alguém digitasse o valor na caixinha B, o C recebeu, olha só a setinha para cá, o que está na caixinha A mais o que está na caixinha B, ou seja, recebeu a soma dos dois. E eu mandei escrever a caixinha C. Então, saiu o resultado lá na tela. Saiu o valor da soma dos dois valores. Então, se a gente fosse na etapa aqui, né? O A eu digitasse 10, né? Na caixinha B eu digitasse 30, né?
Aí o C recebe A mais B. Então, C recebe 10 mais 30, né? Que é o valor de B. Então, vai ficar 40 na caixinha C. Escreve C, então, quando escrever C, ele vai escrever lá 40 lá na tela. Ou seja, então, o algoritmo, testando aqui linha a linha, sabe que o algoritmo funciona, né? Ele tá coerente, né? Beleza? Ele está racional, está resolvendo o problema. E aqui eu finalizo o algoritmo. Ok? Isso aqui, pessoal, é diferente do que a gente faz no nosso dia a dia? A nossa linguagem está muito estranha? Não, né? É tudo coisa que a gente, né? Nossas palavras, né? Os nossos símbolos. Okay? Agora vamos para o terceiro passo. Ok? Vamos para o terceiro passo. Vou colocar isso aqui numa linguagem de programação. Agora vamos programar mesmo, né? O que vai mandar, ele vai compilar. Então, isso aqui é nosso algoritmo. Vamos botar, por exemplo, na linguagem C. Ou linguagem Pascal, por exemplo. Program, calculadora, ponto e vírgula. Var. Usa var também, né? A, B, C, dois pontos, integer. Integer. Aí vai aqui, ó. Begin, que é de início, na verdade, ó. Aí vem aqui, né? Read A, read B, que na verdade, se traduzir, pessoal, read significa leia, só que em inglês. Begin significa início. Isso aqui é uma linguagem de programação. Isso aqui é a linguagem Pascal, a mesma linguagem base para se programar em Delphi. Ó, no final, né, ponto e vírgula, no final de cada linha, a gente coloca aqui. Professor, mas essa linguagem ela já não morreu? Não, assim? ainda é utilizada muito ainda, essa parte comercial. Não, eu utilizei ela como exemplo para mostrar que ela é mais próxima do algoritmo do Portugal. Só o pessoal ver o que fica. Como é porque ela bate exatamente. Até o número de linhas que você usa bem aqui e dá certinho. Só para o pessoal, para ficar mais didático, pessoal, entendeu? Mas realmente, tem um bom tempo que essa linguagem já não está mais. Já não é mais, né, atualizada. Então, aqui onde você botou uma setinha, né? C recebe A mais B, aqui, ó. É C dois pontos A mais B. C recebe A mais B. Como é que é escreva? Escreva, você traduz para o inglês, escreve é write. E o Pascal, ele aceita isso, ó, é write lá, ó, write C. E aqui você coloca, ó, end, ponto e vírgula. Pronto. Olha só, se vocês forem ver, pessoal, isso aqui é um texto de um algoritmo. Isso aqui é um texto numa linguagem de programação. Se vocês forem ver, é exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó, título do algoritmo, e o título aqui embaixo. Declaração de variáveis, né? Áreas lá na memória. Aqui, aqui também. Precisa mudar o quê? Inteiro, traduzir para inglês, integer. Início, begin. Leia, read. Leu A, leu B, ó. Read A, read B. Atribuição, que é a setinha, né? C recebe A mais B. C, dois pontos, A mais B. Escreva, write. Fim, end. Eu peguei do nosso Portugal, que é o que a gente vai utilizar como base, ok? E apliquei ele lá numa linguagem de programação. Se a gente colocar, pessoal, isso aqui é o quê? Isso aqui é Pascal. Se a gente transformar isso aqui, pessoal, em linguagem C, muito parecido com isso aqui, tá? Muito parecido com isso aqui. Se a gente colocar em Java, muito parecido com isso aqui também. Em PHP, muito parecido com isso aqui também. Vai mudar o seguinte, então, a forma do leia, né, não vai ser read, vai ser de outra forma, né? Aí o escreva, vai ser diferente. A definição de início e fim vai ser diferente. Algum vai ter uma chave abrindo e uma chave fechando, né? A declaração de área de memória, diferente também.
ok? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui? Que a linguagem de programação, que é isso aqui que eu mostrei para vocês, que vocês viram que é muito simples, comparado ao algoritmo, olha só, você transportando desse para cá, e aí, então você vê o seguinte, então que se você fez o algoritmo, você já fez praticamente tudo. A tradução daquilo para uma linguagem de programação é de menos. Aí é questão de você saber a sintaxe, né? Como é que você usa as ferramentas de uma linguagem A, da linguagem B, mas na prática é muito parecido. Ok? Então, e a gente vai trabalhar nesse semestre aqui, ó. Vamos trabalhar no algoritmo. Vamos aprender a fazer muito bem isso aqui, essa sequência de comandos, fazer a coisa funcionar. E lá em Introdução à Programação, vocês vão estar aqui nessa parte. Fazendo o que a gente fez, só que em uma linguagem de programação. Já, né? Programando já, digamos assim, para valer. Aqui é a base. Né? Isso aqui, lembrando, tá, isso quer dizer o quê? Que, só um minutinho. Isso quer dizer o quê? Então, que quem programa computador tem que estar fazendo, eu vou fazer um sistema, tem que fazer todo um algoritmo, para depois eu programar? Opa, não. Lembra? O algoritmo, ele é uma disciplina, né? Vocês vão ver aqui, é a base, é a alfabetização da programação para vocês, ok? Então, vocês, nesse vídeo, vocês precisam disso, entender como é que funciona a sequência de passos, entendendo, fazendo algoritmos, ok? Seria quando na época que vocês andavam de bicicleta, alguns de vocês, durante a infância, tinham as rodinhas dos lados, né? Para equilibrar vocês. Aí você faz o algoritmo, beleza, para até aprender. Depois você tira e você não precisa fazer mais. Então, isso aqui vai ser só nessa disciplina, pessoal. Daqui para frente, depois de introdução à lógica, ok? Vocês vão programar em uma linguagem específica. Ninguém vai precisar fazer um algoritmo antes para depois fazer aquilo lá, tá? Isso não existe a sequência que eu mostrei para vocês é o seguinte, onde é que está os passos, né? Então, na verdade, seria o seguinte. Então, não existe, na sequência do programador, não existe esse passo de fazer o algoritmo antes. Na prática, existe o seguinte, existe o programador, existe o computador. Então, o programador ele vai direto na linguagem de programação, que, por sua vez, gera o código para o computador. Mas, para você aprender a fazer na linguagem de programação, vocês precisam entender lógica. E aí, na lógica, eu vou ensinar vocês utilizando algoritmos, utilizando Portugal. Apenas por essa razão. Tá? Que a ideia aqui é você desenvolver o raciocínio lógico voltado para programação de computadores. Certinho? É o objetivo, então, e é isso, e nesse ponto que a gente vai trabalhar durante esse semestre. Né? Até aquele ponto lá de matrizes. Sobrando tempo, a gente pode tentar alguma coisinha a mais também. Pode pegar alguma linguagem compilada, né? Interpretada e fazer alguns testes também. Porque já fazer algum início de alguma coisa. Lembrando que não é o objetivo da disciplina. Né? Mas muita gente fica com curiosidade, quer ver alguma coisa. A gente pode sim. A gente pode brincar com alguma coisa ainda, se nós tivermos tempo hábil no semestre. Ok, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Não, tudo bem. Ok. Então, fiquem atentos, tá? As atualizações lá no AVA. Ok? Eu vou estar mandando para vocês, informando qualquer atualização que eu estiver fazendo lá, tá? Então, lembrando que está lá corrigido, né? A postagem da atividade, ok? De vocês, né? Tá lá. Professor, o senhor postou no Classroom? Não. Tá no Moodle. Tá bom. Eu só utilizo o Moodle. Tá? Até para não confundir muito a turma, tá? Nas ferramentas, tudo que você precisa, você tem no Moodle, né? Ele é mais completo que o Classroom, então eu prefiro usar ele. Ok. Obrigado. Não, por nada, imagina. Beleza, pessoal? Então, é o que nós temos aqui para hoje. Beleza? Quando eu tiver essa aula, eu vou estar colocando lá para vocês, tá? No ambiente virtual.
e eu vou estar informando para vocês no grupo. Qualquer dúvida, me procurem, ok? Então, a todos, um grande abraço. Até semana que ótimo vem, dia. professor. Tchau, Obrigado Opa. pela aula aí. Pois não? Ah, eu acho que o pessoal só estava se despedindo mesmo. Ah, beleza. Valeu, João Vitor. Obrigadão. Beleza? Ok. Então, agradeço a todos pela presença, pessoal, e até o nosso próximo encontro, ok? Obrigado a todos e até Até. o próximo dia. Obrigado.